Marco Eberlin, aqui Batista falando. Eberlin, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um prazer falar com você, o pessoal da equipe aí esportiva e também em especial o torcedor Ponte Pretano. Tá, então é o seguinte, estou ligando diretamente para você, você tem toda a liberdade, caso não queira dar a entrevista, não tem nenhum problema, a gente vai entender, né? A entrevista não foi marcada com a assessoria de imprensa e também não é uma entrevista coletiva, mas é uma tentativa que estou fazendo aqui, muitos pedidos e até algumas cobranças um pouco mais significativas, dizendo até que a Bandeirantes não quer entrevistar o presidente da Ponte. Então não se trata disso. Se você puder dar a entrevista, eu agradeço demais, porque é um contato que a gente vai fazer diretamente com o torcedor da Ponte. Tá bom, Eberlin? Ok, Batista, não tem problema nenhum. Eu acho que quando necessário o presidente tem que falar. Se existe esse clamor para que eu possa ser entrevistado, não vejo problema. Tá certo que tem todo um trâmite aqui que não fui eu que fiz. Foi o tempo aí, os últimos 10 anos que fizeram. Já disse um monte de vezes que eu prefiro o fone de ouvido, o tete a tete, na hora, na bola rolando. Não me preocupo com isso. Mas criaram essa situação de assessoria de imprensa, jogador que vai em entrevista, treinador vai falar, não vai falar. Eu não tenho esse problema não. Estou à sua disposição para ser indagado por qualquer assunto que seja. Bom, vamos começar pelo começo, né? Como diria o outro, muitas reclamações aqui de ouvintes dizendo que você foi eleito, a sua chapa foi eleita para fazer uma transformação na Ponte. E o primeiro campeonato já foi o Campeonato Paulista, o time foi rebaixado e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, gostaria que você falasse sobre isso, por que o trabalho não está funcionando, por que você não conseguiu colocar em prática aquilo que você prometeu na campanha, quando ainda era candidato para ser eleito presidente da Ponte Preta. Olha, Batista, duas coisas distintas. Primeiro que no Paulista, talvez você tenha se ouvidado aí, mas eu já dei entrevista sim. Tá? Segundo, promessas que a chapa fez. O Eberlin não era candidato até na última hora. O Eberlin passou a ser candidato na última hora para presidente. Não me furto agora de minhas responsabilidades. A equipe realmente foi mal no Campeonato Paulista e não se vê bem nesse momento que nós estamos. A Ponte Preta está passando por uma reformulação, sim. A reformulação de transparência, de honestidade, de mostrar para os conselheiros do clube o que vem acontecendo, do torcedor que compra ingresso, que compra camisa, que vem no Majestoso. Todos eles estão sabendo do que acontece na Ponte Preta. Então a transparência prometida está sendo feita. Não está sendo feita para o pessoal de rede social. O torcedor que não compra ingresso, que não acompanha, que não é conselheiro do clube, talvez não saiba. Se ele é conselheiro do clube, basta ele botar um ofício aqui se ele quer alguma coisa mais formal, que eu respondo também, ou o conselho responde, não tem problema nenhum. Então essa transformação está sendo feita. Talvez essa transformação, talvez não, com certeza, da bola rolando, da bola entrando no gol, de uma campanha boa no campeonato, não ocorreu ainda. Agora, não ocorreu por uma série de motivos. Tá? E não adianta falar, você já sabia. Não, eu não sabia. Tá? Nós sabíamos que a Ponte era um clube endividado. Tá? Agora, o tamanho do endividamento do clube, ninguém sabia, porque nunca ninguém viu. Tá? O endividamento é extremamente maior do que a gente estimava. Esse é um grande problema. Tá? Vou te citar exemplos, Batista. Tá? Hoje, se eu não tivesse nenhuma dívida na Ponte Preta, nenhuma, não tivesse uma ação judicial, não tivesse nada, o furo da Ponte Preta era da ordem de 10 milhões de reais, tá? De orçamento no ano. Enxugando com tudo que nós conseguimos enxugar aqui dentro. Porque tem compromissos que foram assumidos anteriormente e que não tem como eu deixar de cumprir. Tá? Muitas vezes acaba até não cumprindo, mas eu estou te falando, o rombo é de 8 milhões de reais. Essa foi a primeira situação. Segunda situação, eu não imaginava que um ex-dirigente ia colocar uma ação no clube de 100 milhões de reais. Ação essa que eu não posso pormenorizar porque ela está em segredo de justiça. Uma ação de 100 milhões de reais, ela não deixa que ninguém venha fazer investimento no clube. Você que é um empresário, você colocaria 20 milhões na Ponte, 15 milhões na Ponte, sabendo que a qualquer momento esse dinheiro pode ser bloqueado para ser direcionado para pagamento de outras cobranças, de outros assuntos que a Ponte tem no passado? Garanto que você não faria. Então, esse é um problema.
Nós sabíamos que tínhamos uma dívida aqui, nós precisamos ver o tamanho dessa dívida com esse ex-dirigente. Não estou dizendo aqui quem tem que julgar se é o momento certo ou não de cobrar ele. Eu acho que não é. Mas essa dívida precisa ser discutida, muito bem discutida ainda. E não a foi. Foi parar agora na esfera judicial e lá será discutido. Esse é um grande problema que a Ponte enfrenta. E é o grande problema que os seus correligionários ou suas viúvas usam nas redes sociais e criam essa hecatombe que vive a Ponte Preta. Cadê? Vocês não prometeram? Outro dia eu vi um cidadão escrever aí, o tal de Kleber, que nós prometemos aportar 20 milhões em 30 dias. Nunca nós prometemos isso, nós prometemos trazer investimento. Hoje a Ponte Preta, Batista, para respirar, falar, eu posso chegar de manhã para trabalhar e não vai ter um oficial de justiça na minha porta, ou vai estar tudo em ordem, é alguma coisa da ordem de 35, 40 milhões de reais. Para deixar a Ponte Preta aberta e da maneira que está, que nós tenhamos um pouco mais de competência para o time de futebol, tá? Mas do jeito que está, não é contratando 3, 4 reforços de 150, 200 mil reais, não, tá? É do jeito que está, do jeito que deixaram a Ponte Preta enterrada. Não fui eu que deixei, aí não vou fugir das minhas responsabilidades. Eu estou, a minha diretoria está trabalhando para melhorar a equipe de futebol, mas não só a equipe de futebol. Todos os departamentos, o de marketing, o jurídico, o departamento amador, todos os departamentos que fazem parte do dia a dia da Ponte Preta. Agora, esses tipos de ações enterram a Ponte Preta andar. Vou te dizer um problema, tem um cidadão que se julga torcedor da Ponte. No ano de 2017, houve aquele imbróglio aqui na hora do descenso. Porque só lembram do meu descenso agora, dos últimos 10 descensos que tiveram, ou 6 descensos que tiveram nos últimos 5 anos, que também ajudaram a levar a Ponte Preta nessa situação financeira, ninguém lembra. Naquele fatídico jogo, um torcedor teve um imbróglio com a Polícia Militar na hora da briga, da invasão. Resultado, a Polícia Militar, pelo jeito, usou de força e acabou desferindo algum golpe que chegou nesse torcedor. Sabe o que ele fez? Ele não processou o Estado, ele processou a Ponte Preta. A Ponte Preta foi condenada agora em última instância e a renda de amanhã está penhorada, uns 100 mil reais. Esse cara se diz torcedor do clube, tá? É torcedor da Ponte Preta, então vai por aí. A semana passada, por deixarem de recolher parcelamentos de impostos, eu recebi uma ação aqui de R$1,5 milhão de reais de impostos, bloqueando a conta da Ponte Preta. De janeiro para cá, Batista, a conta da Ponte Preta foi penhorada, foi bloqueada mais de 15 vezes com ações trabalhistas. Então, o torcedor das redes sociais, ele não quer saber disso. Tá? Ele não sabe disso, ele não vê isso. Sabe disso quem é? O torcedor que vem no estádio e os conselheiros que comparecem em reunião do conselho. Então, são situações distintas. A bola tem que entrar, nós temos que ter competência, temos. Nós temos uma das menores folhas do Campeonato Brasileiro da Série B. A distância da Ponte Preta para o 5º ou 6º colocado são 6 pontos. Nós tivemos 3 tropeços dentro de casa que não poderíamos ter tido. Vamos trabalhar para que não tenhamos mais. Fizemos ótimos, ou perdemos, mas fizemos bons jogos. Brigamos com as equipes que estão liderando o campeonato. Infelizmente não ganhamos, mas é isso que ocorre quando você monta a equipe durante o decorrer do campeonato. Você não pode, mas por que você não contratou antes? Não tem dinheiro para contratar, eu tenho que ser responsável. Eu não posso agradar a equipe do Batista ou o torcedor A, B e C. Eu tenho que ser correto e responsável com a Ponte Preta. Vai sobrar para mim? Vão cobrar a mim? Vão dizer que eu sou retrógrado? Vão dizer que eu estou ultrapassado? Vão dizer que eu desaprendi ou que eu não sabia antes? Eu acho que vão dizer. Principalmente as viúvas do ex-dirigente. Agora, eu não ligo para essas pessoas, porque essas pessoas não torcem, as viúvas não torcem para a Ponte Preta. As viúvas torcem para um ser humano, tá? Eu respeitei muito aqui quando estive com ele, respeito até hoje, tá? Mas não torcem para o Clube da Ponte, torcem para dar errado. A Ponte Preta nunca precisou tanto de sua torcida. Eu tenho, desde o começo do ano aqui, uma média de 2 mil torcedores. Eu não conhecia a Ponte Preta assim. A Ponte Preta precisa que o torcedor venha ao estádio. Mas com time ruim não vou. Mentira, porque eu já montei time ruins aqui, você narrava os jogos com 20, 30, 20, 23 mil pessoas, tá? Com 10, 12 mil pessoas. Sempre que nós precisamos, nós pedimos apoio da torcida. Se não fosse as organizadas vir ao campo, quem que vem no campo? Não vem ninguém. Tá? E ficam lá nas redes sociais criticando, só falando, prometeu isso, mentira. Eles colocam um monte de mentira, pedem o que a chapa prometeu, vejam as pessoas da chapa que prometeram, e vão ver que nós estamos cumprindo. Falamos de auditoria, ela começou, está sendo feita, vai haver a mudança estatutária.
Foi falado com a W Torre, tá? Foi deixado de gastar extremamente muito mais do que se arrecadava, que é o que foi feito aqui nos últimos 15 anos. Aqui nos últimos 15 anos se arrecadava 20 e gastava 40 milhões de reais, o dobro. É por isso que hoje tem essa hecatombe na Ponte Preta. Então, desculpa eu ter me estendido nessa resposta, mas para responder o porquê que a bola não entra, ou porquê que não dá para melhorar a qualidade técnica, é esse o problema. Não tem como fazer. Se eu quiser, você é tão irresponsável como aqueles que aqui estiveram, tá? Que arrebentaram o clube. Estou falando para você. Ontem foi uma penhora da renda, a semana passada foi de 1,5 milhão de reais, porque não deixaram de pagar 6 meses de parcelamento de impostos. Eu não tenho esse dinheiro para pagar. Vamos avançar nos temas, né? Tentar aproveitar da melhor maneira possível essa entrevista. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Marco Antônio Eberlin, o presidente da Ponte Preta. Oi, Eberlin, boa tarde. Boa tarde, boa Carlos. sorte aí mais uma vez no comando da Ponte, porque eu sei que a situação não é fácil e eu vou voltar lá em janeiro, não é? Eu não tenho essa resposta. Se você já deu, me perdoe perguntar de novo, mas eu gostaria de perguntar de novo, se você me permite, porque a primeira pergunta, quando se assumiu, ou quando estava prestes a assumir, minha foi a seguinte: como você vai fazer futebol sem dinheiro? Você respondeu: eu tenho possibilidades de investidores. Eles vieram para o seu lado, vieram e foram embora, ou ainda esses investidores não chegaram na Ponte? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Não, realmente você me fez essa pergunta, eu respondi que nós tínhamos e nós temos, tá? Eles vieram sim, mas já no começo do ano, Carlos, já houve uma ação de ex-dirigente, de 2 ex-dirigentes, na ordem de 14 milhões de reais. Aí o pessoal começa a recuar, tá? Todos esses investidores que nos prometeram investir, eles sabiam daquelas dívidas de 2017 que giram em torno de 30 a 35 milhões de reais, tá? Mas não sabiam que viria um rombo de 100 milhões de reais imediatamente. E isso deixou todos eles temerosos. E nós tivemos que fazer futebol com o que nós tínhamos, infelizmente ou felizmente, tá? Foi esse o grande problema que eu acabei de narrar para vocês há pouco. Não tem quem vai investir na Ponte, apesar que agora está surgindo alguma luz no túnel que eu não posso dizer, mas que vai ocorrer, para ter um investimento melhor no clube, até para que a gente possa terminar esse ano pagando todos os salários como a gente vem fazendo, tá? Mas o grande problema é esse. O principal problema da Ponte Preta é esse hoje. Você também, Carlos, é um empresário, ou foi empresário, não sei, você não investiria um dinheiro, porque ninguém vai investir, vai me dar dinheiro. Vai investir querendo rentabilidade. Ele fala, pô, eu vou botar dinheiro lá para melhorar o clube, esse dinheiro vai para o ralo, ou seja, vai para o ralo não, vai para pagar outras contas do clube. Não vão fazer. Não vão fazer. Então essa é a realidade. Eu prometi sim, tínhamos sim, não é fui eu, não sou eu. Prometeram para o conjunto da obra, para a chapa toda, nós teríamos investimento. Eu procurei tirar empresários do clube que mandavam na Ponte Preta, eu afastei esses empresários, eu não gosto de empresário nenhum, não tenho até amigo empresário, mas não gosto, mas sou obrigado a lidar com eles hoje. Estou procurando fazer sempre o melhor para a Ponte. De primeira mão, estou te dando o seguinte: eu renovei o contrato, que não precisava renovar, mas ia até 2024, começo de 2024, do DG. Eu renovei até o final de 2025. Hoje a multa do DG é 26 milhões de reais nacional e 26 milhões de euros internacional, tá? É uma pérola nossa, e talvez possa virar imediatamente e possa demorar um pouquinho. Mas já tomei a providência, onde ele já tinha, o próprio atleta já tinha 15%, ele continua com isso, eu não dei nada para ele. Hoje a Ponte Preta tem 85% do DDG é da Ponte Preta. Já são essas coisas que a Ponte Preta tem feito, são nisso que a Ponte Preta tem trabalhado. Já coloca define o Leonardo como titular ou como jogador de elenco, traz o Amaral para jogar. São essas possibilidades que eu pude fazer. E quando você usa jovens, isso vai auxiliar. E oscila o time também. Eberlin, eu tenho a próxima pergunta, ela é ligada. Carlos, eu estou falando um pouco alto, você me desculpa. Isso aí veio da convivência até o fim da vida do meu pai. Meu pai morreu com uma certa surdez. Eu já falava meio alto. Então, às vezes o ouvinte, pô, Eberlin tá louco, tá bravo. Não tô não. Eu que não escuto muito hoje.
Ebelim, primeira pergunta, e tudo está interligado. A Ponte hoje tem orçamento para chegar, financeiramente falando, pagando as suas contas, com a sua folha até o final da temporada? Se não tem, ou se tem, você depende de venda desses jovens valores, e como você vai fazer para trazer, se é que vai trazer, jogadores na próxima janela, as contratações da Ponte? Por favor. Olha, eu vou sair um pouco da curva, vou cometer aquelas pitadinhas de responsabilidade, não é porque a imprensa clama ou porque a torcida clama, porque eu entendo que a Ponte Preta realmente necessita. Então a Ponte Preta vai trazer 4 ou 5 reforços de agora até a abertura da janela de transferência, ela vai trazer. Na primeira parte da conversa eu já disse ao ouvinte e à sua equipe, que a Ponte Preta, se não tivesse dívida nenhuma, já tem um rombo de 8 milhões. Então, com certeza, os salários estariam comprometidos. Estou buscando alternativas, porque eu me comprometi a não atrasar o salário. O salário da Ponte Preta é pago dentro do mês. Eu tenho, se não me engano, aí, de sessão de imagens, 5 ou 6 jogadores que vêm desde janeiro, um mês de atraso. Assim eu estou tocando, espero entrar alguma verba para poder também deixar em dia, mas são 5 jogadores, se não me engano, que tem sessão de imagem, os restantes aqui recebem em carteira, mas eu estou trabalhando para que quando chegue outubro, novembro e dezembro não tenha problema, e muito menos tenha problema com o 13º do nosso funcionário. Existe uma alternativa, esse é o foco principal, que a gente leve o clube com salário, pague o salário do futebol, porque o salário dos funcionários de menor escalão, todos eles recebem no quinto dia útil do mês, tá? Eu estou falando do salário do pessoal ligado ao futebol durante o mês. Então, eu tenho essa dificuldade sim. Se aparecer uma proposta interessante para a Ponte Preta, eu vou vender. Jogar fora jogador da Ponte Preta, eu não jogo. Fazer parceria com o empresário para pegar 200 mil para dar um pedaço do jogador, do DG, por exemplo, eu não faço. Entendeu? Isso eu não vou fazer, eu não faço. Tá? Eu vou gemer aqui, a torcida vai chiar, mas eu não vou fazer esse tipo de negócio. Berlim, falando sobre o técnico, né? Muitos comentários aqui que tem que mandar embora o Hélio dos Anjos, porque o Hélio dos Anjos, até especulação na própria imprensa, que o Hélio dos Anjos tem um prazo até o próximo jogo, se não vencer, poderá ser demitido. E que até você já teria feito contato com o João Brigatti para retornar à Ponte Preta. Então, qual é o limite, até onde essa corda pode ser esticada com relação ao Hélio dos Anjos? Nós sabemos que o técnico vive de resultados, mas, embora os resultados sejam muito ruins, né, percentual de aproveitamento muito ruim, o Hélio dos Anjos permanece como treinador da Macaca. Então, o que tem de verdade com relação ao treinador, permanência ou demissão? Primeiro, antes de falar de permanência ou demissão, vou dizer o seguinte: eu sou de uma época que você me inquiria, o Valdemir Gomes, não sei se está aí depois para falar comigo, mas também me inquiria o porquê de mandar o treinador embora. Olha, toda a imprensa do Brasil conclamava que o dirigente tirava a responsabilidade dele substituindo o treinador. Eu não faço isso e levo pancada do mesmo jeito. Tá? Não existe data de validade para treinador nenhum. A hora que nós entendermos que quando ele vai trabalhar, os jogadores não respondem o que ele pediu, porque muitas vezes responder o que ele pediu não é vencer. Eu quero vencer a qualquer custo, ele também. Tá? Se eu entender isso, ele é demitido. Tá? Mas eu vejo hoje o Hélio fazendo um grande trabalho na Ponte, com o que a gente tem para oferecer para ele. Ele trabalha muito, tem a alegria do jogador em estar trabalhando com ele, e isso é a principal coisa. O Hélio hoje tem 3 resultados ruins na Ponte Preta, ou vamos dizer de 2, porque senão eu era o 6º colocado do campeonato. Uma derrota para o Novo Horizontino e uma derrota para o Londrina. Resultado da equipe, não é resultado do Hélio, é resultado de toda a diretoria, do Hélio dos Anjos, dos jogadores que entraram em campo. Então não existe condição de data, não existe condição de amanhã. João Brigatti é meu amigo particular, sempre que possível falo com ele. Falei com ele a semana passada para pedir informação de jogadores lá da região onde ele está trabalhando. Em momento algum, está aí o João, que é parceiro, irmão, vocês podem perguntar para ele se eu cogitei qualquer situação de ele vir trabalhar na Ponte Preta.
Em nenhum momento eu cogitei não só o nome do Brigatti, como o nome de nenhum outro treinador. Hoje, até uma pessoa daqui de dentro falou que se o Hélio perder, eu estava trazendo Pintado. Eu falei, não existe isso. Não existe. Tá? Eu não troco o treinador pela vontade de imprensa e muito menos do torcedor. Eu troco o treinador quando eu vejo que ele realmente não está resolvendo. Eu digo, não responde ao trabalho, ou ele perde o comando dos jogadores, os jogadores brigam com ele, não existe isso na Ponte Preta. O que existe é carência de setores na Ponte Preta, tá? Faltam jogadores dentro da Ponte Preta e nós estamos tentando dar para ele para que ele melhore a equipe. Isso existe, tá? E como eu te falei, a dificuldade de se contratar, porque para não errar eu tenho que trazer jogador de 500 mil, 300 mil, pode errar também. Porque, como eu te falei, você pega 4 equipes de futebol, 5 aí, estão no nível um pouco melhor que a gente. Todas as demais equipes estão no mesmo nível. Tá? Nós deixamos escapar 2 resultados dentro de casa. 2 derrotas que nós não poderíamos ter tido. E isso é ruim. Nós não podemos perder amanhã, nós não vamos perder amanhã. Eu preciso que o torcedor venha ajudar a Ponte Preta amanhã. Tá? A Ponte Preta tinha como seu maior triunfo o Majestoso, não tem mais. Tá? Existe um clima de intranquilidade. O time sai para matar o jogo, 15 minutos não consegue, existe uma intranquilidade nas vitalícias, no setor de organizada nem tanto, mas principalmente na vitalícia, que a bola parece que pega fogo nos nossos jogadores. Vai jogar com o Mineirão com 62 mil pessoas, não pega fogo. Vem jogar no Majestoso, a bola pega fogo no pé. Tá? Tem uma coisa que ocorreu na Ponte Preta que é um absurdo. É um absurdo. O time da Ponte tem medo de jogar. Sabe por que tem medo? Porque invadiram aqui em 2017 e bateram nos jogadores. Porque até o ano passado aqui tinha por cultura, não estou dizendo que foi só o ano passado, foi em todos os anos. E a torcida invadiu o CT e botar dedo na cara do jogador, de fazer reunião com o jogador falando que se não jogar vai morrer. O jogador chega aqui hoje, quando é contratado, depois que assina o contrato, está todo sorridente, ele desce lá e pega o antigo que está no clube e fala, aqui é o negócio seguinte, viu? Se a gente não ganhar o jogo, a gente corre o risco de apanhar dentro de onde a gente mora. Porque a torcida tem a cultura de bater. Eu falo, é mentira, o torcedor da Ponte Preta é o melhor torcedor do mundo. O torcedor da Ponte Preta é carinhoso. O torcedor da Ponte Preta quer o bem do clube dele. O torcedor da Ponte Preta não bate em ninguém, mas criaram essa cultura. Por causa de meia dúzia, de 10, 15 que vinham e faziam isso, criaram essa cultura. Qualquer coisinha nós vamos fazer uma reunião com o jogador. Desde quando isso funciona? Desde quando isso funciona? Não funcionou nunca. Tá? Agora eu tenho que criar essa atmosfera novamente. Tá? Você já viu, Batista, eu comandar a equipe aqui dentro que não vinham bem no campeonato e que eu conclamei a torcida, eu botava 18, 20 mil torcedores empurrando a Ponte até o último minuto do jogo. Se tivesse perdido, o que ocorria, era pouco ocorrer, mas quando ocorria, aí sim podia vaiar e ir embora para casa. Hoje não. Hoje é 10 minutos, 5 minutos de jogo, a torcida fica intranquila. Não estou jogando culpa na torcida. Antes que alguém aí fale, antes que alguma viúva aí venha falar, porque essas viúvas não têm coragem de vir aqui falar para mim. Ficam escondidas em redes sociais, sentando o dedo. Tá? Agora, precisamos, a própria imprensa de Campinas precisa cuidar do seu patrimônio, que é a Ponte Preta. Chamar o torcedor, olha, a Ponte Preta precisa, a Ponte Preta quando tem o apoio do seu torcedor no Majestoso, é difícil vencer a Ponte Preta, não tem mais. Eu sei que se a equipe fosse melhor qualificada, estivesse fazendo um campeonato melhor, até viria mais gente, mas eu preciso de apoio, a Ponte precisa de apoio, não é Marca Berlim que precisa de apoio, é Ponte Preta. Então isso está faltando. Vamos lá, CH, mais uma pergunta ao Marco Antônio Berlim, presidente da Ponte Preta, concedendo entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Eu nem precisava fazer isso, mas eu quero deixar claro porque às vezes pode chegar a você, Berlim, eu não estou preocupado com isso, é só para dar a informação correta para você. Nenhum dos 3 comentaristas em nenhum momento pediu a cabeça do Hélio dos Anjos aqui na Bandeirantes. Só para deixar claro isso. Eu acompanho, CH, eu acompanho, como é que fala? Em loco não, é ao vivo, todos os seus comentários, todos os comentários do Valdemir, do pessoal das outras emissoras, a bola está rolando e os comentários de vocês chegam para mim. E eu nunca chegou para mim que vocês estavam pedindo a cabeça do treinador. Você pode ficar tranquilo e não para pela minha cabeça isso. Não, e nem estou intranquilo, só para deixar para quem está em casa também surgir dúvida, porque a imprensa não. A Rádio Bandeirantes sempre posicionou o seguinte, o problema da Ponte é o time, precisa de peça e o Hélio não faz milagre. E essa é a pergunta, essa é a esteira da pergunta. Você vai precisar, vamos falar do planejamento de novo. Você já tem recurso suficiente
para contratar aquilo dentro da ótica de vocês agora... Mesmo que não cheguem os recursos, eu falei para você agora há pouco que eu vou sair fora da curva da responsabilidade e vou trazer os reforços. O problema é que não tem as peças, não tem para a Ponte e não tem para ninguém. Todo mundo sabe que a Ponte precisa de um meio articulador que venha resolver, não existe no mercado. É mais ou menos assim, CH, você também é da velha guarda, você é dinossauro, desculpa. Não sei se eu tenho liberdade para dizer que você é dinossauro, mas é um dinossauro do rádio, é um dinossauro da bola. Tá? Eu ia no São Paulo, o camisa 10 que jogava era a excelência. O camisa 10 que ficava no banco era muito bom, era ótimo. E aquele que nem no banco ficava era ótimo. Tá? Eu contratava o terceiro ou o quarto. Hoje o São Paulo tem um mais ou menos jogando e não tem ninguém no banco para substituir. Então começa por aí. Eu não tenho que fazer defesa de nada, absolutamente, mas eu acho que o seu trabalho está sendo muito atrapalhado pela queda no Campeonato Paulista. Dívida sempre teve, falta de dinheiro sempre teve, mas se o seu time não tivesse caído no Campeonato Paulista, eu acho, isso é palpite, que a tranquilidade seria outra no Campeonato Brasileiro, mesmo com as dificuldades que você tem hoje. Peraí, CH, falta de dinheiro sempre teve, não. Vou te dizer uma coisa, você não está entendendo, vamos deixar claro para o torcedor. Você tem que fazer futebol com 20 milhões é uma coisa. Agora você tem que fazer futebol de 20 milhões e no ano que estoura 50 milhões, 150 milhões de dívidas é outra coisa. Tá? Uma coisa é você não ter dívida e fazer uma equipe barata e vamos jogar. Cair na segunda divisão atrapalha, cria uma certa insegurança, ou uma total insatisfação do torcedor, sim. Tá? Mas desde o Campeonato Paulista estava sendo de extrema dificuldade jogar aqui. Porque acreditavam que eu ia voltar e que a Ponte seria campeão paulista, o que eu nunca prometi. Aliás, erro de quem prometeu aqui, porque também sabia que não tinha punch para ser quando chegou perto. Tá? O grande problema é esse, eu estou te falando isso. Hoje, vou te dar um exemplo, a Ponte Preta tem de receita 20 milhões no ano e tem de orçamento, não é orçamento utópico, 40. Foi feito ano passado, não foi feito por mim. Eu enxuguei ao máximo que eu puder enxugar, eu vou chegar a 35, 36 milhões de despesa. Tá? Sabe o que acontece? Já havia sido antecipado, porque a lei permite 30% de direito de federação, de transmissão de televisão, ou seja, eu vim com 15, com 16 milhões de reais. Eu acabei de te falar, se eu não devesse nada, eu teria um rombo de 8 milhões de reais. Mas aqui cai uma dívida por dia. Dívida essa que era impossível você saber. Tá? E quando nós chegamos, todos os credores resolveram executar a Ponte Preta. Esse que é o problema. Tá? A Ponte Preta teve o Secondia aí, com um processo de 5 milhões de reais. Tá? Eu começo o mês, eu vou só te dizer uma coisa. A Ponte Preta tem 800 e poucos mil reais que vem da cota de televisão. 250, 300 mil reais já são comprometidos com acordos trabalhistas. Aí vem Aranha, vem esse do Secondi, vem Fábio Ferreira, vem IPTU, vem não sei o quê. É 200, 300 mil reais de acordos que já vem. Então você vem com 500 mil na mão. Aí você está fazendo um milagre. Você está lá sentado e fala, tem um oficial de justiça que está penhorando 3 milhões de reais por causa de ação de fulano de tal, por causa de ação de fulano de tal. Tá? É esse o problema. Então, cara, gente, diferente do que você está falando, faltava dinheiro sim, mas não existia essa hecatombe que existe na Ponte Preta hoje, de ações trabalhistas, de ações de cobranças de monitórias, de ações cíveis. Isso não existia na Ponte Preta. Eram bem menores. Talvez você não tenha interpretado, porque eu não cheguei a concluir aquilo que eu ia falar. Mas eu já entendi o que você colocou. O torcedor da Ponte, ele está traumatizado, Eberlin. Você acompanha o nosso trabalho. Recentemente, o Edu Pinheiro fez um levantamento. Isso vem de 2 anos e meio para trás. A Ponte chegou a contratar, eu não tenho o número exato, mas quase 200 jogadores, Eberlin. E nos 2 Copas do Brasil recentes, 3 Copas do Brasil recentes, que a Ponte passou vergonha. Quase caiu em 2 campeonatos brasileiros. E aí veio a queda nesse campeonato na sua administração. Uma queda que vinha sendo da torcida, ela é natural.
Eu não me furto dessa responsabilidade. E quando eu dei a entrevista para a sua rádio, eu falei, não tem que culpar ninguém, culpem o presidente. Quem comanda o clube é o presidente. O que eu estou te dizendo é o seguinte, justamente a Ponte Preta veio caindo ano a ano, passou batido, passou raspando, e quando chegou na minha mão, que a hecatombe financeira que tinha, ninguém quer saber. Você não vai ponderar se 14 jogadores pegaram Covid, se o preparador de físico que estava aqui foi muito mal, que já vinha do ano anterior, de contratos que vêm de outros anos. Ninguém vai ponderar isso. O que pondera hoje, a bola entrou ou não entrou? Se entrou, vamos esquecer um pouco o Eberlin. Se não entrou, pau no traseiro do Eberlin. E eu estou acostumado com isso. A bola funciona assim desde que existe a roda. Tá? Agora, o que me chateia, o que agora, eu um dia conversando informalmente com o Batista, eu disse, é que não existe de novo. Eu falei outro dia para vocês, jornalismo investigativo acabou. Jornalismo hoje é pontual. Vamos falar se a bola entrou ou não entrou, se a ponte está bom ou está ruim no campeonato. O porquê ela está ruim, o porquê não se consegue governar a Ponte Preta, ninguém quer saber. Ó, passa uma régua nos últimos 15 anos, não importa se tem 250 milhões de dívida, e que se dane o Eberlin, ele quis assumir essa cadeira, e que se vire agora. E tudo bem, eu estou aqui, vou me virar agora. Agora, peraí, explica para o torcedor, mostra para ele por que está assim, mostra para ele por que tem que apoiar o time. Tá? Vem aqui, pode vir na imprensa aqui, eu mostro os livros para vocês. Vocês querem ver como é que foram feitas as contratações aqui? Por que se contratou 200 jogadores? Por que pagou 200 mil reais para treinador? Por que pagou 250 mil reais para jogador? Tá? Por que mandou embora e não pagou as multas depois? E as ações ficaram? Fica à sua disposição, Carlos. A hora que você fizer aqui, eu mostro para você. Eu não posso tornar público, porque o estatuto do clube não me permite tornar, mas eu gostaria. Essa ação que eu estou falando, ela corre segredo de justiça. A hora que for aberto esse segredo de justiça, pasme o que a imprensa vai falar, pasme o que o torcedor vai pensar. Sabe por quê? Porque nos últimos 15 anos não houve o jornalismo investigativo. Estava tudo certo aqui, todo mundo fez o certo, ninguém fez errado e ninguém teve responsabilidade. Mas uma hora tudo isso vem à tona. Uma hora tudo isso vai ser mostrado, que eu prometi ser transparente. E a hora que eu tiver a abertura estatutária e a abertura da justiça, eu vou abrir a caixa de ferramenta e vou mostrar por que está assim, por que não contrata o meia que querem, o zagueiro que querem, o goleiro que querem, por que não investe em tal lugar ainda. Eu vou mostrar. Aí sabe o que vão dizer? Poxa, mas durante 10, 15 anos ninguém falou nada? Vamos ver agora. Eu vou mostrar. Agora que eu vou mostrar. Eberlin, vamos tentar avançar aqui, né, na lata, com respostas na lata sobre alguns temas para a gente avançar. Léo Natel, tem alguma coisa? A Ponte está contratando esse jogador? Não, eu procurei esse jogador, era um jogador que nos interessava, ele é um jogador que tem um contrato no Chipre, pertence ao Corinthians, mas está sendo negociado com a Europa. Leandro Bárcia, uruguaio, do Atlético Goianiense. A Ponte tem interesse? Tem interesse, caminha uma negociação, pode ocorrer ou não. Esse Richelli, que está aí treinando, já pertence à Ponte, vai ser inscrito no dia, a partir do dia 18. Dos 4 reforços que você falou que vai trazer, esse Richelli está no meio desses 4 ou é além do Richelli que já está aí? Eu falei de 5 reforços. Um deles é o Richelli, então são 4, por isso que eu falo 4. São 4 reforços. Sobre salários, você disse que o departamento de futebol está tudo certo. E isso significa que os funcionários da Ponte estão com salário atrasado? Não, eu disse para você o contrário. Todos os funcionários da Ponte Preta, desde que eu cheguei aqui, eu paguei 3 meses de salário atrasado, tá? E pago rigorosamente no 5º dia útil os funcionários da Ponte. O pessoal do futebol, quem trabalha diretamente ligado ao futebol, e os jogadores recebem durante o mês, quando a cota de TV vem, tá? E eu tenho aqui 5 jogadores, ou 6, tá? Que tem sessão de imagem. Esses jogadores, tá, têm uma sessão de imagem atrasada desde janeiro. É isso que é a Ponte Preta. Outra coisa, você já explicou isso aqui numa entrevista anterior, mas muitas perguntas aqui nesse sentido, pedindo por que você não reduz o preço do ingresso. Você está pedindo aí para a torcida comparecer
mas o ingresso é considerado salgado. Eu me lembro que você falou que tinha uma empresa com negócio de sócio-torcedor. Mas, perfeitamente. Oportunidade para você falar mais. Para mim rescindir esse contrato, eu tenho que pagar uma multa aí da ordem de R$400 mil, alguma coisa assim, eu não posso fazer. Eu queria botar, estou encontrando uma maneira de colocar 20 e 10, que é um ingresso barato, tá? Mas ainda não consegui por causa desse problema desse contrato que eu sou obrigado a cumprir. E esse contrato vai até quando? Existe possibilidade? Até 2024, mas eu estou dando um jeito nisso, estou fazendo um acordo para poder, se for isso, eu não acho que o torcedor venha por causa disso, tá? Infelizmente eu acho o seguinte, Batista, o torcedor da Ponte fala, não dá mais, vamos jogar toalha, a Ponte Preta não manda, entra um, sai outro, é só promessa, o Berlim veio aí, é outro mentiroso, e não é verdade, tá? Eu estou salvando, junto com a minha diretoria Ponte Preta, da falência. A Ponte Preta estava literalmente falida, e ninguém quis dizer isso para a torcida. Essa que é a verdade. Arrombaram, destruíram, acabaram com a Ponte Preta nos últimos 15 anos. A Ponte Preta foi rebaixada 6 vezes no Brasileiro, que é lá que está o dinheiro. Tá? E ninguém tomou essa providência de cobrar, de falar nada. Hoje cobram de mim, não tem problema. Eu arco com esse ônus, eu arco com esse saco de cimento nas minhas costas, mas preciso que o torcedor venha. Pare de dar bola para quem escreve em rede social. Quem escreve em rede social é viúva. É pessoas que não estão aqui, que não querem ajudar a Ponte Preta. E eu não vou alijar quem estava do lado do meu ex-colega. Pelo contrário, se for pelo bem da Ponte Preta, eu trago, já os convidei. Esse que é o problema. Venha para o campo, cobre depois, mas venha torcer pela Ponte. Venha amanhã, um jogo difícil, um jogo no adversário também está lá embaixo na tabela. Apoie o time incondicionalmente 90 minutos para a gente buscar o resultado. Mostra para o torcedor que a Ponte é diferente do Brasil todo. Tem uma torcida que é diferente de todas elas. E sempre apoiou a equipe nos bons e nos maus momentos. Venha apoiar que a Ponte Preta se torna diferente de novo. Me alonguei aí, mas a resposta é essa. Eu não consegui. Para mim, eu tenho uma máxima do Lauro Moraes. Se eu puder, eu boto ingresso a R$1, porque não vai adiantar nada eu botar 50, porque vão penhorar mesmo, para pagar a conta de antecessor meu. Então eu boto a R$5 e acabou. Desde o começo do ano, Batista, cada jogo da Ponte Preta dá R$60 mil de prejuízo. Então você bota aí, não sei se foram 14 jogos, né? 16, quantos foram? Eram 16, são 14, mais 11, são 25 jogos de prejuízo de 60 mil por jogo. Vê quanto foi o prejuízo de jogos na Ponte Preta. Tá? Todos os jogos eu tenho pago 60 mil para a Ponte. A Ponte paga 60 mil para jogar, de prejuízo. Sobre contratos, né? Você até repetindo, você falou de passagem numa das respostas sobre o DG, o Douglas Mendes. 85% dos direitos pertencem à Ponte. E você estendeu o contrato até 2025, acho que dezembro. Não sei se foi isso mesmo, até dezembro de 2025. Fiz a mesma coisa com o Leonaldo e com o lateral esquerdo, Jean Carlos. Isso já há um tempo atrás, uns 60 dias atrás. E o Amaral? O Amaral, nós estamos aguardando a chegada do seu procurador para poder sentar também, estender e aumentar a multa. 26 milhões é a multa do DG. Do Leonaldo, a multa é quanto? Eu não sei te precisar agora, Batista. Eu estou aqui no meio do gramado, porque é aqui que o celular pega melhor. Tá? Mas é por volta disso, 15 milhões. Eu preparei o clube para não perder suas preciosidades aí. Esses jogadores têm o fundo de garantia deles recolhido, têm o salário em ordem, para ninguém entrar na justiça e nos tomar esses jogadores. Com relação à questão da base, você tem participado, né? Porque eu tenho até dito aqui, o Hélio dos Anjos não pode ser cobrado, porque ele está dando oportunidade, né? O mais recente foi o DG, que entrou numa fogueira terrível, 60 mil pessoas lá no Mineirão, e ele entrou, pelo menos aos meus olhos, achei que foi muito bem, fez uma boa partida, infelizmente saiu contundido. Você tem participado disso, tem tido reuniões com o treinador. É a seu pedido que o Hélio dos Anjos está colocando os meninos ou é pela ideia dele? Não, pela ideia dos dois, Batista. A Ponte precisa ter patrimônio. A Ponte não tem mais patrimônio. O patrimônio da Ponte Preta são jogadores. Vou te dar um exemplo. Eu vou enaltecer o trabalho do Edson. O Amaral foi reserva na Copa São Paulo. Nós não vimos ninguém.
Amaral trabalhou 45, 60 dias com o Edson, ele ajeitou o jogador, o Edson comentou com o Abel num café que estava eu, o Abel e o Edson, o Abel, o Edson, desculpa, o Hélio foi lá ver, não, Abel, o Abel. O Hélio foi lá ver e trouxe o Amaral. Então é trabalho da base. A base, tanto infantil, juvenil como juniores, está na briga na ponta da tabela. Apesar que o Júnior hoje acabou sendo derrotado pelo Mojimirim, mas estava bem desfalcado. Tá? O Edson, se não me engano, subiu 7 jogadores do juvenil para os juniores. Tá? Já pensando no futuro. Tá? Jogadores de idade nova para trabalhar, para se revelar mais rapidamente. Então essa foi sempre a história da Ponte Preta. Eu lembro aqui no ano de 2000, eu acredito que foi 2000, nós somos campeão do interior, tinha até o troféu Lance do interior. Eu peguei a foto outro dia, tinham 8 feitos dentro de casa no time titular e mais 6 ou 7 no banco de reserva feitos dentro de casa. Não digo que tenha que ser assim, mas que a Ponte Preta, num futuro próximo, possa ter os reservas feitos dentro de casa e um ou outro jogando. O custo operacional da Ponte vai diminuir sobremaneira. Então, é o caminho da Ponte Preta e é o caminho que o torcedor sempre gostou. Nós estamos procurando fazer o que o torcedor gosta. Agora, tem um torcedor que eu não consigo agradar. Quem é? Aquele que não vem no campo. Aquele que fica na rede social sentando o dedo. Que acha que eu sou bobo. Mas agora eu encontrei uma alternativa. Eu esqueci do tal da Ponte TV que nós temos aqui. Então eu vou responder no Ponte TV as redes sociais. Você vai ver como é que vai ter gente agora que vai pular debaixo da cadeira. Porque eu vou dar o nome dele, você é mentiroso, você está mentindo, você está amando de fulano. Você vai ver como é que eu vou falar. Entendeu? Então, esse torcedor que eu precisava que ele nem aparecesse, porque ele não vem, ele não compra ingresso. Ele não compra uma camisa. Como é que ele vai reivindicar? Ele vai cobrar o quê? Se ele pelo menos escutar a tua rádio, escutar os comentários do Carlos Henrique, do Valdemir, as suas narrações, mas nem isso fazem. Eles ficam esperando, hoje está cheio de torcedorzinho viúvo aí, esperando a Ponte perder amanhã para sentar o pau. O Eberlin não presta, o Hélio tem que ir embora. Isso é torcedor da Ponte? Não conheço. Eu conheci uma torcida que chorava com as derrotas, que as lágrimas escorriam, que vinham cobrar assim, mas gritavam, empurravam o time nos 90 minutos. Acabou? Não acabou. Nós vamos trabalhar e eu vou comandar esse trabalho de fazer esse torcedor voltar para o campo e fazer isso. Porque essa é a verdadeira história da Ponte. Não essa história que está achando que a Ponte vai ser campeão paulista amanhã. Quem prometer para o torcedor que vai ganhar um título paulista desse ano que eu caí é mentiroso. Eu não vou prometer, não vou cometer mentira nenhuma. E para finalizar, aliás, tem aqui umas 200 perguntas aqui pelo WhatsApp, mas infelizmente não. A maioria das redes sociais. Não dá. Fica à vontade aí. Não tem como, senão a gente não consegue avançar em temas importantes que eu considero importantes e que precisam ser elucidados com a sua participação aqui na entrevista pela Rádio Bandeirantes. E lá no YouTube também, nós estamos no YouTube, muita gente participando lá pelo YouTube, mas só para finalizar, sobre essa luz no fim do túnel que você falou agora há pouco. É patrocinador, é investidor, é aporte de capital, que tipo de dinheiro? Aporte de capital, são investidores. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre falei e continuo achando, eu sou contra o Clube Empresa, eu sou contra a SAF, mas eu não mando na Ponte Preta. Eu vou preparar a Ponte Preta ou para o Clube Empresa ou para a SAF, e se os 300 conselheiros que decidem os destinos da Ponte achar que esse é o melhor caminho, não estou dizendo que é com dinheiro disso que eu vou trazer, tá? Eu só aqui, aproveitando e de repente você me pergunta, é o conselho que vai decidir. Eu estou preparando toda essa auditoria que está sendo feita, a ponte sendo passada limpa, tá? Vai servir para que se o conselho achar, não dá mais para se tocar, não dá para ser amador mais, não dá para ser isso, nós temos que transformar a ponte. Se eles entenderem, eu posso até ser contra, mas eu vou ter que pegar a minha caneta e assinar lá, é isso que o conselho quer. Então, o dinheiro que está surgindo essa luz no fim do túnel não é de SAF, mas é de parceiros que acreditam na marca Ponte Preta e que num passado distante me ajudaram, que podem vir ajudar agora. E qual a contrapartida? Não, contrapartida de investimento, Batista, é lucro na venda de jogadores na Ponte, não tem outra. Correto. Tá? É coisa que eu não gosto, mas é isso, ninguém vai botar 10 milhões na Ponte Preta para você devolver daqui 5 anos 10 milhões, não vai. Tá?
Tem que colocar com um juro de mercado, e que vai suprir esse juro é a venda de jogadores. Agora, o que eu não posso é fazer um investimento de 500 mil, de 200, de 500 mil, e dar 30%, 40% do DG. Isso eu não faço, ou do Leonardo, ou do Thiago, ou do Amaral, ou do Jean Carlos, ou de outro garoto que venha a surgir. Isso eu não vou fazer. Eu prometi não fazer e não faço. Tá bom, então, Eberlin, um grande abraço. Muito obrigado, Marquinhos, pela entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, muito bom. Não suma, porque sempre tem questões aí que precisam ser elucidadas. Um abraço, muito obrigado. Eu não tenho por que sumir, não tenho que me furtar a entrevista. Eu sei que após a entrevista vai chover de enxurrada de nego me batendo, não tem problema. Eu quero só deixar lembrado. Eu não pedi para ninguém apoiar o Marco Eberlin. Eu pedi para que apoiem a Ponte Preta. Faliram a Ponte Preta e não fui eu que fali a ponte. Eu estou aqui agora com boa vontade, vou dizer uma coisa aqui que eu não deveria dizer. Eu posso falar um minuto aí, não? Claro, sem dúvida, pode falar. Então eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Eu enfrentei tudo que eu enfrentei no começo do ano. Quando foi, algum tempo atrás, a minha mãe sofreu 3 cirurgias, de abrir a barrigada, ficou morta durante 23 dias, eu não deixei de aparecer na Ponte Preta um dia. Você sabia disso, mas eu pedi para você não falar. Eu tive Covid e fiquei internado num quarto de hotel 1 semana no Rio de Janeiro. Você sabia disso, eu pedi para você não falar. Eu saí dessa. A minha filha nasceu a minha neta prematura de 7 meses. A minha filha quase morreu no parto. A minha filha está na UTI até hoje. A minha neta está na UTI até hoje. Eu não deixei de comparecer um dia na Ponte Preta. Eu não estou usando isso aqui como desculpa. Eu estou mostrando para o torcedor o compromisso que eu tenho com o torcedor ponte-pretano. Então, se eu não precisava disso e tenho, se o torcedor tem o compromisso de vir na arquibancada e vir apoiar a Ponte Preta e esquecer as redes sociais. Rede social é meia dúzia de viúva que não aguenta meia hora de papo comigo e nem meia hora de tapa. É essa que é a verdade. O verdadeiro ponte-pretano está adormecido, venha para o estádio. Porque se eu passei por cima de tudo isso, vocês também podem passar e vir empurrar a Ponte Preta. Obrigado, viu, Batista? Muito obrigado. Tá aí o Marco Antônio Eberlin.